Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos continuar a falar do capítulo 32, ainda do livro do Êxodo. Esse capítulo é composto de 35 versículos, mas nós vamos nos determos nos 18 versículos, né? Porque é onde fala sobre o pecado do bezerro de ouro, uma das maiores tragédias dentro do judaísmo, dentro da Bíblia Sagrada, que afetou muito o povo de Israel, a vida espiritual, a comunhão, a trajetória deste povo com Deus, visto que Deus queria passar a espada, queria eliminar toda essa nação, mas Moisés intercede, pede para Deus voltar atrás, pede para Deus não fazer tal coisa, mas mesmo assim muitas pessoas foram mortas pela espada que o próprio Moisés pediu para matar, deu ordem aos seus líderes para que viesse a matar todos aqueles que se encurvaram. Não foram todos, diz a Bíblia, todos aqueles que se encurvaram, ofereceram sacrifício, manjares, enfim, diante daquele bezerro de fundição. Então muita gente morreu ali à espada. Então esse capítulo ele começa a explicar, a narrar, antes de Moisés subir ao cume do Monte Sinai. Este monte ele tem uma altura de aproximadamente 2.800 metros de altura, aproximadamente. Então Moisés subiu ali várias vezes. E antes de Moisés subir para receber as 2 tábuas dos 10 mandamentos, dada pelas mãos de Deus, visto que Moisés subiu com as mãos vazias e desceu com 2 tábuas de pedra escrita com os dedos de Deus, a escrita que contém os 10 mandamentos nas 2 tábuas. E diz a Bíblia, neste mesmo capítulo 32, que a escrita ela era de um lado e do outro, ou seja, vice-versa, a escrita dos 10 mandamentos, tanto nas 2 tábuas. As escritas eram nos 2 lados. Então é algo assim sobrenatural, algo muito profundo. Então Moisés prepara o povo, Deus pede para Moisés orientar o povo, para que o povo viesse trocar as vestes, santificar tanto eles, as mulheres, os homens, os seus filhos, filhas, enfim. Colocou demarcações no pé do Monte Sinai para que nenhum animal, até os animais entraram nesse jejum, nessa preparação, para que os animais não viessem tocar no pé do Monte Sinai, para que nenhum hebreu, para que nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança viesse a morrer ali, porque Deus iria descer com a sua glória, iria descer com a sua Shekinah. A palavra Shekinah é uma palavra que foi desenvolvida pelos cabalistas dentro de Israel para tentar definir a presença, não essa presença aí que muitos falam, até mesmo falsa, que viu Deus, que sentiu Deus, enfim. A palavra Shekinah é uma palavra cabalística para tentar definir essa presença que repousou na tampa da Arca da Aliança, essa presença que desceu ali na inauguração do tabernáculo, quando Moisés tentou entrar para dentro do tabernáculo, ele foi empurrado com uma força grande, essa aí que os cabalistas chamaram de Shekinah, e está no finalzinho, no final do livro do Êxodo. Então Moisés, depois de dar toda a instrução ao povo, ele sobe para o Monte Sinai, Josué vai com ele, enfim, mas Josué não fica com Moisés no Monte Sinai, lá no cume. Ele sobe até um percurso, tanto que
quando nós vamos ler o capítulo 32, quando Moisés desce, porque Deus pede para Moisés descer depressa, porque o povo se corrompeu, Josué também está descendo com Moisés. Isso é importante a gente entender, né? A Bíblia não diz se Josué ficou com Moisés lá em cima do Monte Sinai, né? São várias discussões teológicas, né, acerca dessa situação, mas a Bíblia narra que quando Moisés desce, Josué está descendo com ele. Possa ser que Josué subiu até uma metade do monte, um percurso, e dali para frente só subiu Moisés, mas nada concreto. Então Moisés sobe, deixa Arão cuidando do povo, né? Arão, seu irmão, cuidando de todo o povo de Israel ali embaixo, que acabaram de sair do Egito, né? E vieram a percorrer todo o deserto, enfim. Então, a Bíblia vai narrar que quando Moisés chega no cume do Monte Sinai, no topo, Deus desce com a sua presença, o monte está fumegando, pegando fogo, literalmente, tem relâmpagos, tem trovões, o povo que está lá embaixo começa a temer, começa a ficar com medo, começa a temer ao poderio, à grandeza, né, jamais vista naquele momento. E Deus ali entrega a Moisés as duas tábuas de pedras, escrita pelo próprio dedo de Deus. Isso é muito importante, os 10 mandamentos. E também, lógico, explica para Moisés, né, como passar agora essa lei, os 10 mandamentos, para o povo de Israel. Enquanto Deus está ali passando para Moisés, né, as suas leis, os 10 mandamentos, enfim, o povo está ali embaixo já muito ociosos, muito preocupados, muitos estão ali inquietos. E visto que Moisés ficou em cima deste monte 40 dias e 40 noites sem tomar água e sem se alimentar, então o povo fica preocupado, o povo fica inquieto, visto que Moisés já tinha orientado Arão e orientado este povo que ele iria subir para receber algo da parte de Deus e iria descer. Mas infelizmente o povo não consegue esperar, não consegue acreditar na fala de Moisés. E ali começa aquela inquietação, aquela provocação, e muitos agora chegam para Arão dizendo: Arão, nós não sabemos do paradeiro de Moisés, esse homem com certeza já morreu, porque já passa, ou melhor, já tem 40 dias e 40 noites que nós não temos notícia de Moisés. Então, você que é o líder agora, faça um Deus para que vai adiante, né, das nossas dificuldades, enfim, faça um Deus que continue nos levar para o trajeto, ou seja, para a terra prometida. Essa é a explicação do texto correta. Aí Arão também, pressionado pela população, pressionado pela nação, que é muita gente, com medo de ser morto, com medo de ser apedrejado, enfim, penso eu. Ele então decide obedecer à voz do povo, pede para que o povo arranque, né, os pendentes, as argolas das orelhas das mulheres, dos seus filhos e das suas filhas. Esses pendentes, essas argolas, são os brincos, né, que nós chamamos hoje, brincos, e de ouro puro. E ali funde. Então veja a mentalidade de um homem, veja a mentalidade do ser humano, né? Fez um bezerro de ouro fundido com material, né, com os brincos ali do povo. E agora o próprio Arão pega esse bezerro de ouro e retira, né, pega Deus e tira de cena
e coloca agora um bezerro de ouro, né, um animal, né, fundido ali, e apresenta para a nação de Israel, para o povo hebreu, dizendo agora: este é os seus deuses, estes são os teus deuses, ó Israel, que vão adiante de vocês. Então, a palavra idolatria é exatamente isso, é você tirar Deus de cena e colocar um pedaço de pau, um pedaço de madeira, colocar um ser humano na frente como um Deus. Então foi exatamente isso que Arão fez. Arão não conseguiu esperar, não conseguiu ter fé suficiente, nem o povo, nem Arão, e agora largou Deus de lado, tirou Deus de cena, jogou no lixo tudo aquilo que Deus já havia feito, desde lá do Egito até no pé do Monte Sinai. Eles esqueceram tudo, né? Vejam a facilidade que o ser humano tem de jogar Deus para escanteio, de murmurar contra Deus, de pecar, de se encurvar diante de um homem, diante de um pregador renomado, diante de um cantor gospel, diante de um cantor secular, enfim. Então a idolatria, ela tem um efeito muito desastroso, muito grande, tá? Então o verso 4 que eu li anteriormente vai dizer exatamente: agora, Israel, estes são os teus deuses que vão adiante de vocês. Ou seja, acabou. Deus agora, né, este Deus que se apresentou para Moisés, este Deus que abriu o mar vermelho, que fez sair água da rocha, maná caiu do céu, carne, enfim, esse Deus agora está morto. Então, neste exato momento, tudo que nós fazemos não fica escondido. Nada que o ser humano venha fazer, por mais que ele pense que está escondido, possa ser que diante dos olhos de outras pessoas fique escondido, né? Mas diante dos olhos de Deus, nada, absolutamente nada fica escondido, porque o próprio Deus vai dizer para Moisés, no exato momento: Moisés, desce depressa, porque o teu povo que você tiraste do Egito já se corrompeu rapidamente. O que Deus está dizendo para Moisés? Olha, este povo é o teu povo, não é o meu povo. Deus não reconhece o povo dele que está em meio à idolatria, em meio de bagunças, em meio em pecados, nesse comércio desenfreado, porque nós não sabemos mais que evangelho é esse que está sendo pregado dentro dos templos religiosos. Deus não reconhece esses tipos de igrejas. Pode ter certeza, você que está me ouvindo, Deus não reconhece esses tipos de pregadores renomados que são deuses, esses cantores gospels. Deus não reconhece o ser humano que vive na idolatria, no pecado. Deus não reconhece, Deus reconhece um povo santo, um povo que está persistindo, perseverando, que está lutando para servir a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e obedecendo a palavra de Deus. Então, Moisés desce juntamente com Josué e Deus vai falar para Moisés o que está acontecendo. Então Deus vai narrar tudo aquilo que aconteceu ali embaixo, Deus viu. Então Deus vai narrar para Moisés: olha, o povo rapidamente se corrompeu e fizeram um bezerro de ouro, e eles disseram que agora aquele bezerro de ouro eram os seus deuses, que iriam agora caminhar com eles, né? Iriam agora prosseguir a caminhada. Então Moisés desce com as 2 tábuas de pedra que continha os 10 mandamentos, juntamente com Josué. Diz a Bíblia que no finalzinho já da descida do Monte Sinai, Josué percebe um barulho e vai falar com Moisés: eu escuto barulho, né, alarido, né? Aí Moisés vai dizer: não é barulho, não é alarido de vitoriosos, mas
É uma bagunça generalizada que estava acontecendo lá. Quando Moisés desce, ele presencia danças, ele presencia orgias, ele presencia sacrifício sendo oferecido para aquele animal. Então, ele fica decepcionado, quebra as tábuas dos 10 mandamentos, porque Moisés ele pensa consigo que aquele povo não é digno de receber nada. E realmente nós não somos dignos de receber nada. Nós somos pessoas miseráveis, seres humanos, muitas das vezes cruéis, até com nós mesmos. Então, e para fechar essa mensagem, Moisés, ele então pede para que as pessoas que se encurvaram sejam mortas à espada. E visto que Deus queria punir, matar toda a nação, mesmo aqueles que não se encurvaram, mesmo aqueles que não tiveram nenhuma participação, mas foram omissos. Ser omisso também é pecado e tem consequência. Então Moisés intercede para que Deus não venha fazer isso, e Deus até mesmo queria matar Arão. Moisés vai novamente, intercede para que Deus não venha fazer isso. Só que, para a gente fechar aqui esse vídeo, algo muito interessante, na minha opinião, porque quando Moisés questiona com Deus, fica um ponto assim de interrogação, Por que Moisés questionou? Por que Moisés pediu para que Deus não fizesse isso? Porque nenhum ser humano, ele, por mais que tenha um nível espiritual elevado, ele ora, busca Deus, mas nós não temos condições nenhuma de discutirmos com Deus, pedir para Deus mudar a sentença. Veja que Moisés pediu, orou, suplicou e Deus atendeu. Mas só que isso vai ter uma consequência na vida de Moisés. Por quê? Porque lá na frente, na segunda vez que Deus fala para Moisés falar com a rocha, Moisés não fala com a rocha, ele golpeia com seu cajado a rocha e sai água. Deus vai dizer para Moisés: olha, Moisés, por falta de fé e de confiar em mim, você e essa geração não entrará na terra de Canaã. Ou seja, que geração é essa? É a mesma aqui do capítulo 32. Então, era preferível, na minha opinião, deixar Deus resolver o problema. Porque Deus queria resolver o problema, destruir toda essa geração e fazer uma nova geração para que Moisés viesse a começar do zero e continuar a caminhada. Mas Moisés preferiu ficar com um povo obstinado. Veja, o próprio Deus dizendo que o povo era difícil de lidar, gente. Vocês que estão me assistindo, que acompanham os vídeos, Deus, o Criador dos céus e da terra, dizendo para Moisés que este povo era difícil de lidar. Mas não, Moisés, um mero mortal, não, deixa comigo, poupa este povo que nós vamos continuar a caminhar. Veja o que aconteceu lá na frente. Nem Moisés e nem a nação entra na terra prometida. Então é lamentável, é triste. Que Deus abençoe, que este vídeo possa ajudar a tua vida e, querendo o nosso Deus, até o próximo vídeo aí.